Valeu. Tomara, viu, bicho? Porque se essa aí tiver difícil agora, lascou de vez. Todas da SPSEX. Vamos passar vergonha hoje não, hein? Hoje é o dia, velho. Nós temos que fechar essa lista aí com um pé nas costas, velho. Moçada, boa tarde, boa tarde. Acho que tá rodando aí, velho. Em algum lugar ela parou. Ali. Eu pensei que ela... Tá vendo aí, bicho? Não tô com essa gula toda não. Isso aí, mano. Então hoje só questãozinha da SPSEX, as nossas duas últimas provas. A gente tem que detonar, hein, velho. Algumas aí eu acho que a gente até fez. Né? Então, só recapitular alguns raciocínios. E no mais, só alegria, velho. Então, vamos lá. Ah, bichão, foi bem hoje, hein? Ó, tirei só a parte de trigonometria pra gente trabalhar depois, tá? Então temos aí um pouquinho de geometria plana, espacial e analítica, porque as questões de trigonometria a gente fez tudo há uns tempo atrás, uns 10 dias, 15 dias atrás. Então seria muito repetitivo. E aí já vamos fazer a estatística de o que está caindo mais, para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Bater no olho, como eu não fiz as provas ainda, bater no olho eu acho que é a geometria analítica, que mais caiu nas duas últimas provinhas aí. Mas vejamos o que dá para ser feito. Então, ó, primeira prova da questão do ano passado. Dado um cubo, o número de pares distintos de retas reversas que podemos traçar, de tal forma que cada reta contém a aresta de um cubo é igual a quanto? Foi? Ah, foi isso, Luiz Olhou falou que Eu fiz lá, mano. Fez na prova lá na hora? Não, na prova. Ah, na aula, pode crer. Então, o primeiro detalhe aí é conhecer reta reversa. Suavão? Reta reversa é só no espaço que tem, né? O conceito de reta reversa, ela não existe na geometria. Porra, aí não, né? Aí não. Então, reta reversa é conceito da geometria espacial somente. o conceito de dificuldade está diferente. Então, aqui são retas que não se tocam e não são paralelas, né? Esse é o conceito, velho. Né? Então, você pega retas não coincidentes, e não paralelas. E aí o cubo é o melhor lugar realmente para você poder falar de retas reversas. Né? Então, num exemplo tranquilo aqui, ó, você pegou lá o cubinho, que é um pedacinho do plano, do espaço, quer dizer, em 3 dimensões, está lá. Então, pegar um par de retas que não são paralelas e não são coincidentes, seria, por exemplo, essa daqui, né? Vou dar uma olhada nessa vermelhinha aí. E aí, ó, qualquer coisa na face superior é coincidente. Você vai tirar. Né? Que toca nela coincidente, que está do outro lado da face é paralela. Então, você pega alguém aqui embaixo, por exemplo. Pronto, então aí. Essa reta vermelha e essa reta preta, elas não se tocam e não são paralelas. Então, boa, seria aqui um exemplo de retas reversas. Então, o que ele quer saber é, dentro do seu cubinho, quantas retas reversas você tem? E aí, como é que vocês fizeram então da outra vez? Você conta quantas retas reversas cada aresta vai ter. Na tora mesmo? Diretão? Mas não são muito.
Essa vermelha tem quantas aí? Parece que 4. Mas que eu já fiz, né? Mas só contar. Aqui, mas aí vai contar repetido, né? Em algum momento você vai ter que tirar as repetições, confere? Porque aqui você tem uma. Aí, claro, a preta é uma, aqui é outra, né? Essa aqui de trás é outra. É só dividir por 2. Ah, então pode crer. Aí sim, então tem esse pequeno detalhe aí, velho. Pede um número de pares, né? É isso aí. Aí sim, é porque se você for contar na tora, você vai contar dobrado, né? Porque em algum momento você conta a reta de cima e depois a de baixo com a de cima. Então a conta vai vir dobrada. Mas é isso aí. Então esse é um raciocínio que funciona bem. Então qual é a ideia geral? Qualquer cubo que você pegue, se ele for um cubo de verdade, ele tem que ter 12 arestas, né? 4 em cima, 4 embaixo e 4 no meio. Então a partir disso, vamos usar um princípio de contagem, né? Para que eu forme um par, eu tenho que escolher a primeira aresta e a segunda aresta. Esse é o grande detalhe. Então, para escolher a primeira das arestas, aqui não tem erro. Como o cubo tem 12, eu vou ter 12 escolhas possíveis. É isso aí. Aí, uma vez escolhida a primeira aresta, eu preciso saber quantas da segunda escolha serão reversas. Então, aqui é que eu estou botando meu critério de reversão, na segunda aresta, né? E aí, pegando aqui por essa vermelhinha sendo a minha escolha, eu teria aqui uma preta, a outra atrás dela, né, paralela a ela. Então, aqui eu teria a segunda. A terceira, obviamente, essa que eu desenhei, né, que não toca e não é paralela. E a última está aqui, ó, fechando o desenho da face. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, é isso? Ou alguma delas eu errei aí como sendo... Ah, essa aqui é paralela, essa não conta, né? Não é essa, fiz o desenho errado. É essa. Beleza. Então, essas duas que estão na face da esquerda e as duas que estão na face lá de baixo são as nossas retas reversas. Suavão? Então, uma vez que você escolher uma aresta, independente de qual seja, você tem 4 reversas. Então, aqui o bagulho entra com 12 vezes 4. E aí entra lá no princípio de contagem, aquela regra clássica, né? A ordem de escolha das suas retas faz diferença? Não, não faz. Então, como você não tem a ordem relevante, então tem um problema de combinação, né? Então, os problemas de combinação tem que fazer a divisão. Então, nesse caso, a partir do princípio de contagem, o total de retas reversas que você pode formar são 12 vezes 4, e aí para tirar a repetição, já que são pares, você divide por 2. Então essa é a grande ideia aí dessa jogada. Então quanto dá esse total aí? Dá 24, né? Então tá lá. O total de pares de retas reversas que podem ser formadas num cubinho é 24. Legal. Então para o cubo é fácil, né? Aí uma vez que é na prova do IME, é uma figura diferente. Daqueles de muitos lados, que a gente já fez bastante. Dodecaedro, para você fazer a quantidade de retas reversas que tem lá dentro. Aí o negócio já fica um pouquinho mais complicado, né? O princípio é o mesmo, mas aí você tem que ter uma imaginação um pouco maior para poder fechar a quantidade que tem lá dentro. Então, só destacando aqui que essa divisão por 2 aqui, claro, é para retirar repetições. Então tá aí a nossa primeira questãozinha. Questãozinha boa, né? Facinha, tranquilo. Onde foi? Ah, valeu. Realmente era só entender o conceito de reta reversa, a parte ali da geometria acabou num desenho, o resto acabou sendo de análise combinatória. Vamos botar aqui o outro conteúdo. Então, espacial e análise combinatória. Essa é a matéria que eu acho que eu menos sei na vida, velho. Análise combinatória. Ave Maria, mas eu apanho desse exercício. Tem que pensar várias vezes antes de resolver para ver se eu não estou errando nada. Então, suave a primeira? Alguém aí não entendeu, bicho? Algum detalhe que tem passado? Conceito de reta reversa? Não? Então, legal, velho. Segunda questão. Calculando-se o volume de uma esfera circunscrita num cone. Então, de novo, a gente está num exercício de geometria espacial. Então, tá lá. Eu vou pegar uma esfera, circunscrever a um cone equilátero e quero o volume desse chapa aí.
Então, se ele está circunscrito, então ela está do lado de fora, né? Então, tenho lá a minha esferinha, beleza. E dentro da esfera eu tenho um cone. Tá ali. Essa é a ideia do nosso exercício. Legal. Eu sei que esse cone ele é equilátero de raiz de 3. Então, massa. Então, esse pedacinho aqui de baixo, né? O raio do cone, esse pedacinho tem que valer pra gente raiz de 3. Vou tirar a unidade de medida e a gente põe no final, né? Então, esse pequeno raio aqui, vamos botar o raio pequenininho, que aí o grandão a gente põe como sendo da esfera. O raio é raiz de 3 centímetros. Bem, o detalhe de cone equilátero acho que a gente já falou na aula passada, né? Mas vale a pena relembrar o conceito. Então, o cone equilátero é aquele em que o raio se compara com a geratriz. Então, quando você desenhar o seu cone, tá lá, beleza. Você olha para a sua secção, que corta ele ao meio, e aí a figura que você vai enxergar nessa secção é um triângulo equilátero. Então, você tem que a geratriz conversa com dois raios. Então, esse é o detalhezinho que vocês precisam lembrar sempre que estiverem falando de cone equilátero. Daí para frente, como fazer, hein, Malé? Porque você quer o volume da esfera tendo uma informação de raio do cone. Então, massa. Aqui a gente acha a altura do cone. Aí, na hora da prova, eu usei propriedade parecendo para achar o raio, que vai ser 2 o raio. Não, o processo é esse mesmo, não tem muito o que fazer não. Então, uma vez que você sabe aí o raio do cone, você descobre a altura, e descoberta a altura, você tem aqui o raio grandão, o raio da esfera, com a propriedade baricentro, né? Como você está circunscrevendo duas figurinhas, então a ideia central é essa. Então, feito essa parte, vamos às contas, né? Então, começando pela altura, vamos lá. A altura de um triângulo equilátero, a gente conhece como lado raiz de 3 sobre 2. Né? Fórmula dele. O lado aqui do meu conezinho não é raiz de 3, né? Porque ele é só o raio, tem que vir as duas partes. Então, para eu pegar o lado, eu tenho que olhar essa estrutura inteira. Então, aqui, o tamanho que a gente vai tomar é de 2 raiz de 3. Então, ficaria lá para a gente 2 raiz de 3 multiplicado pela raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, a sua altura ela é de 3 centímetros. Oi? Chamou, bicho? Não? Não? Então, legal. O cálculo aí está feito, uma substituição simples, né? O 2 cancela, por isso que a gente só fica com 3 ali. A segunda etapa é aquela propriedade que a gente conhece do baricentro, né? Quando você está num triângulo, então, olhando para o triângulo equilátero, agora para a seviana, então a propriedade é, dado o nosso triângulozinho, que tem 3 lados iguais, se você quiser calcular a distância do baricentro para o vértice, que é o raio da circunferência circunscrita, ele sempre vai ser dado por 2/3 da altura, né? Lembrando que o baricentro ele divide o seu triângulo equilátero na proporção de 1:3. Então fica 1:2, desculpa, né? 2 na parte de cima e 1 na parte de baixo, quando a gente controla esse cara pela altura dele. E aí, como eu já tenho altura, aí já era, né? Então quer dizer que aqui eu vou ganhar 2 vezes 3 sobre 3, que me entrega um raio de 2 centímetros. E aí, claro, agora que você tem essas duas coisas, é só calcular o volume. Então, volume da esfera, formulazinha para ser decorado, 4/3 de πr ao cubo. Fazendo a troca de valor, 2 ao cubo. Então, dá 8, 4, 32. Né? Então, 32 π sobre 3 centímetros cúbicos. Essa foi bem fácil, né, galera? Uma fórmula atrás da outra, não tinha muito o que fazer, não. Diferente da primeira, que a gente ainda tinha que pensar um pouquinho, assim, de usar um princípio de contagem, aqui não. Lembrava a fórmula da altura, fórmula do baricentro, fórmula do volume, encaixou uma fórmula na outra e deu tudo certo. Uma perguntinha rápida, tá, galera? E se vocês esquecessem essa propriedade na prova, né? Como fazer, velho? Mas a semelhança cortando o que e aonde, né? Porque senão vai dar ruim, velho. Tem que fazer o...
Então, isso daí também uma puxada funciona. Então, caso vocês esqueçam essa fórmula na prova, há esperanças. Não tem problema não. É só você pegar desse ponto que você quer descobrir e fechar aqui, ó. Fecha o nosso triângulozinho. Porque aí agora, ó, do centro até um ponto do círculo é raio normal, então aqui é o Rzinho que eu quero achar. E esse pedacinho azulzinho aqui, ó, ele seria a altura toda tirando o raio que está lá em cima. Então esse aqui seria H menos R. Então caso você esqueça a fórmula, basta fazer Pitágoras, né? Uma vez que você achou a altura sendo 3, então a conta que acharia o raio seria essa. 3 menos R ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado, é igual ao R ao quadrado. Dá certo do mesmo jeito, né? Então, é uma fórmula a menos, se vocês não quiserem decorar, substitui por um Pitágoras a mais lá na hora da prova. E aqui vai ser bom, pode parecer que o R ao quadrado cairia em Bhaskara, mas ele vai cancelar com do lado de cá, né? Desenvolvendo um produto notável, mais R ao quadrado. Então, ó, a mesma conta fica bem tranquila, né? O R quadrado cancela. E você tem uma conta relativamente simples de ser feita, né? 6R igual a 12, então meu Rzinho vai acabar sendo 3 nessa jogada. Tá bom? Então esse aí é o conceito, o princípio, inclusive, de onde essa fórmula veio. Quando você faz essa mesma estrutura, trocando aqui por 3 letras, a gente vai encontrar aquela propriedade. Dá certo. Deixa eu apagar aqui, só para deixar a ideia montada aí, se vocês precisarem. E aí, fariam na hora da prova ali? Cálculo de volume? Massa, isso aí. Então, a gente já fazendo aqui a nossa estatística, 2 questões de geometria espacial. Massa. Vejamos a terceira aí. A terceira de geometria analítica. E essa aí já parece ser um pouco mais trabalhosa, né? Só pela alternativa você mata um monte. Ah, é? Então, melhor ainda, velho. Dá o centro ali, ó. Ah, é mesmo, ó. Só pela alternativa você já tira 3. Que são aquelas que não dariam 0 no resultado, né? Verdade, velho. Então, qual é a circunferência que tem centro no ponto menos 1 em 1 e é tangente à reta blá blá blá? Então, via de regra, qual é o esquema? Você pegou um ponto qualquer, o ponto 1 e menos 1, e você pegou uma reta em algum lugar. A reta 3x sobre 4 mais 2. E você quer saber qual é a bolinha que tem esse centro e essa reta tangente. Então aqui também não é muito assim, mesmo sem você fazer por eliminação, o segredo é reta tangente, né? Na sua própria definição. Falou de reta tangente, tem que tocar uma única vez. Então a ideia central desse exercício é que quando você for fazer uma bola, digamos que seja essa daqui, a minha bolinha tem que ser desenhada de tal modo que ela só toque esse ponto uma única vez. Então nem precisa desenhar o resto, só para dar ideia, seria alguma coisa mais ou menos assim. De modo que a distância desse centro aqui, né, até a reta, é o nosso raio, porque a reta tangente acaba formando um ângulo de 90 graus. Então, no fundo, o que a gente tem? Que o raio ali da sua bolinha é a distância do ponto 1 menos 1 até a reta que eu estou dando aqui. Então, legal. Esse raio é a distância do ponto P até a reta R. Caso eu chame isso aqui de R e isso aqui de P. Então aqui eu preciso só lembrar a fórmula, né? A distância entre dois pontos é um Pitágoras, mas a distância de ponto reta tem uma fórmula um pouquinho diferente, né? É isso aí, sobre Pitágoras. Então você precisa descobrir qual é a equação de reta na forma completa e qual é o ponto que você está substituindo, que seria aqui para nós o x0 e o y0. Então o único lugar que aparece a reta na forma completa. Então vamos trabalhar aqui, né? Para estar na forma completa eu passo 4, tirando aqui as suas continhas do MMC. Então seria 4y igual a 3x mais 8. E aí você passa para o outro lado, porque a equação na forma completa deve ser igual a 0. Então fica 3x menos 4y mais 8. Tá lá.
E aí a questão foi feita para dar certo, né? Porque o A está valendo 3 e o B está valendo 4. E a gente sabe que quando os catetos são 3 e 4, que a hipotenusa é 5, a conta vai fechar. Não vai ser muito segredo, não. Então ali na troca de valores eu vou ganhar um 3 vezes o x0, que é a coordenada do ponto. Nesse caso vale 1. Depois eu tenho um 4 negativo, vezes o y0, que tem por valor o menos 1, mais o 8, tudo dividido por 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então o que dá isso aí tudo, bicho? Dá 3 mais 4, 7 mais 8, 15. 15 divididos por 5. Então o raio que você procura vale 3. E aí só alegria. Uma vez que você tem o raio, né? Vamos só repetir esse raio aqui o tempo inteiro. Uma vez que você tem o raio e já sabia o centro, então você encontrar a equação da circunferência também não é tão problemático. Deixa eu fazer nesse cantinho aqui, espero que dê a conta toda. Então no caso da circunferência, ele ainda bota aí na forma estendida, né? Então lá na forma estendida, a nossa circunferência tem que vir do tipo x menos 1 ao quadrado. Depois eu tenho um y menos 1 ao quadrado. E tudo isso sendo igual ao raio que nós descobrimos, que é o 3 ao quadrado. É isso, né? Massa. Então agora vamos achar a conta toda aí e ver o que vai dar. Então, quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. O mesmo vale para cá. 2y mais 1 igual a 9. Então, agrupando os termos, a gente vai ter a equação x... Ele botou x com y, né? Então tá, então x com y, menos 2x mais 2y, menos 7 igual a 0. Isso aí, velho. Então tá aí a equaçãozinha da circunferência com essas características. Boa. Essa não tem outra forma de fazer por cálculos não, tá? Igual a gente tinha feito essa outra aqui. Se você quisesse o cálculo como eu fiz, sem testar as alternativas, teria que lembrar a distância ponto reta mesmo. Não ia ter para onde correr, não. Pela própria definição que ele deu, né? Ele deu um ponto e uma reta, então lascou, velho. O processo todo teria que vir por aí. Legal, velho. Uma questão mais difícil que as outras, né? Inclusive. Um pouco mais de conta, né? Geometria analítica a gente tem muito trabalho com essas contas todas. Ah, é, né? A prova da semana passada estava bem mais difícil mesmo. Né? Massa. Deixa eu dar um tempinho para vocês montarem a 4 aí. Acho que dá para resolver nos 5 minutinhos. E aí eu já resolvo. Aqui é a 3, né? Questão 3. De novo, analítica.
Aqui vai ficar só. Não vai ter mais casal, não é só vocês. Então, vai dizer que agora casal é só homem e vai falar. Você tem preconceito. E aí, mataram a 4 aí, velho? Deu ruim aí? Dá mais um tempinho pra vocês aí, quem não deu 5 minutos ainda. Seis, dois, 6. Eu esqueci, mas eu achei engraçado. C? Isso aí, bicho. Letra C, velho. A distância é igual entre dois ossos. Ah, é isso aí, velho. Da última vez eu esqueci de fazer isso, mas deu bom de qualquer jeito. Mas considerou isósceles? Sem fazer essa distância. Saquei. Mas tu fez aí por geometria plana ou por analítica? Não, eu fiz por analítica. É? Distância entre pontos. Massa. Beleza, galera, olha o que a questão fala lá. Imagina que você tem um triângulo qualquer nos vértices 1, 2, 9, 6, 3 e 8. Eu fiz um desenho aqui sem plano cartesiano mesmo, não vai fazer tanta diferença, né? E aí ele pega nesse cara um pontinho no lado AB, então num dos lados que nós montamos, de modo que ele seja o pé da altura relativa. Então você foi no ponto mais alto, desceu em linha reta, encontrou aqui embaixo o nosso ponto I e C, né? É isso aí. E aí, esse cara tendo coordenadas A e B, a pergunta dele é quem é o A mais o B. Bem, existem algumas formas de fazer esse exercício. O que eu particularmente acho mais fácil é deixar a geometria analítica um pouquinho de lado e voltar para a geometria plana, né? De lado mais ou menos, porque o desenho já parece que esse triângulo tem uma característica de 6 isósceles. Aí resta provar que vai dar certo. Então eu vou calcular essa primeira distância aqui entre os pontos, vou chamar de D1. Depois eu vou calcular a distância D2. Se eles forem iguais, o exercício acabou. Porque se o triângulo for isósceles, e vai ser, a gente vai provar isso, você tem dois lados iguais. Então a altura de um triângulo isósceles divide a figura ao meio, né? Então se ela divide a figura ao meio, esse pontinho I é o ponto médio. E aí fechou. Quer dizer que para achar o pontinho I, o A, por exemplo, vai ser o 1 mais 9 sobre 2, né? Que é o x da coordenada A, o x da coordenada B. E aí esse cara vai dar 5. E o pontinho B vai ser o ponto médio dos valores de Y. Nesse caso, ele vai dar 4. E aí já era. Como você quer somar os dois, A mais B vai dar 9. Essa é uma das formas de fazer. Então vamos lá, né? Provar a distância aqui é bom que eu nem preciso fazer a conta inteira. A distância D1,
como a gente já viu que era um Pitágoras, ela é a diferença das coordenadas de x, diferença das coordenadas de y, pela fórmula de distância entre dois pontos. Então, viria aqui com 3 menos 1 ao quadrado, depois somado com 8 menos 2 ao quadrado, a ordem pouco importa, né? Do jeito que vocês colocarem, o resultado vai dar certo, que eu estou levando os termos ao quadrado. Então, aqui sobra para a gente 2 mais 6. E você pode deixar aí, tá, galera? Não precisa resolver. Porque quando eu for calcular a distância 2, que é entre o B e o C, eu vou ter 3 menos 9. Então, 3 menos 9 ao quadrado, com 8 menos 6. Então, isso aqui também está dando 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, pode frear a conta, né? Como as distâncias aos quadrados deram o mesmo valor, né? 6 com 2 ao quadrado e 6 com 2 ao quadrado, então está provado. Nosso triângulozinho é um triângulo isósceles. Daí para frente, a conta já está pronta, né? Então, o gabarito aí para nós seria a letra C. Esse cara vai acabar dando 9. Bem legal, velho. Bem legal. Outras formas de se fazer aí, para a gente só montar algumas criatividades, né, lá para a hora da prova. Ó, se vocês têm um triângulo no plano cartesiano qualquer que não fosse isósceles, como é que vocês achariam o AB aí? Né, a regra geral. Pegou um triângulo lá qualquer coisa aí que vocês desenharam. E aí a altura do pé agora vai ficar por aqui assim, né? Formou 90 graus, esse é o ponto I. Então, como que você acharia o ponto I? Então, os detalhes são, né, de modo geral, acha aqui quem é a reta que passa por AB. Isso você sabe porque você tem os pontos, basta fazer o determinante. Aí, uma vez que você sabe qual é a reta B, a preta é perpendicular. Então, ela sendo perpendicular, você tem uma relação entre o coeficiente angular da azul e o coeficiente angular da preta. Achei ela. E ela ainda está passando no pontinho C, que está lá em cima. Então, tendo o coeficiente angular e o ponto, eu sei a equação. E aí, como é um ponto de encontro, a gente pega a equação da reta I, junto com a equação da reta B, e monta um sistema. Então, esse seria o processo, né? Acha azul, acha a preta, faz um sistema entre os dois, você tem um ponto de encontro. No nosso caso, felizmente, foi bem mais fácil, porque aqui você tinha um triângulo isósceles. Né? Não é equilátero, inclusive, né? Se vocês forem fazer a continha aí, dá para ver que eles não são equiláteros. Aqui a distância é bem maior, né? 64 com 4 vai subir muitão. Vai ficar enorme lá para efeitos de conta. Beleza, galera? Para os dois raciocínios, né? O nosso de mostrar que era isósceles e o regra geral fazendo as encontro das duas retinhas ali. Então, legal. Uma questão de espacial, duas questões de analítica aí para nós. Tá feito. Massa. Questão 5. Ixi, de dodecaedro. Então, agora é um exercício lá do comecinho, lá dos poliedros, né? Nem vai mexer tanto assim com a geometria espacial. Vamos mexer mais com métodos de contagem. Vamos ver se vai dar certo aí. Deixa eu apagar aqui. Exercício número 5. Pô, se a parte algébrica tiver como a parte geométrica, não foi uma prova tão complicada, não sei a parte algébrica. Alguém aqui fez essa prova aí? Tava difícil o pedaço algébrico? Pô, para mim naquela época tava. A parte de funções lá e tal. É. Que a parte de geometria realmente não tá pesada, cara. E aí melhorou. É, o pessoal não queria falar isso. Em matemática, Só. Pô, podia vir assim de novo, né? me quebrou nessa prova aí foi matemática. A outra prova que a gente vai fazer é de 2020, olha a diferença. Essa aí caiu 5 questões de geometria, na outra caíram 10, velho. Então vai vir uma prova bem mais densa, né, na parte de geometria, velho. Mas vejamos, vamos ver o que a gente chega até lá. Então, questão 5, de novo uma questãozinha de geometria espacial, mas agora focado na parte de poliedros.
Então, o que ele falou aí para nós? Ó, dado um dodecaedro regular, quantas retas ligam dois de seus vértices, mas não pertencem à face desse dodecaedro? Ih, rapaz, olha aí, ó. Essa aí já é mais difícil. Velho. Essa daí era mais difícil da prova. Essa já é mais complicadinha mesmo. Porque aqui envolve uns conceitos que a gente não costuma lembrar tão facilmente, né? Primeiro, o que é um dodecaedro na leitura da palavra? Massa, essa parte é a parte mais fácil. Quebrou aqui, né? Então, o edro é face, dodeca são 12. Então, o que ele está dizendo para a gente é que você tem uma figura de 12 faces. Até aí, tranquilo. Mas ele é formado por qual tipo de figura, né? Porque olha o que ele pede para nós. Ele quer as retas que ligam dois de seus vértices, mas que não pertencem a esse cara. Então, você precisa saber qual é a figura que forma um dodecaedro. E essa é a parte difícil de lembrar. Um dodecaedro, mais do que ser 12 faces, são 12 faces pentagonais. Pentagonais. Aí é que deixa o negócio bem complicado. Né? Porque o que acontece? Agora que você conhece a sua figurinha, o resto é mais tranquilo. Porque olha o que ele está dizendo. Pega uma delas aí para você, né? Só uma. Ele quer o seguinte, ó, puxando lá no exercício. Quantas retas ligam dois de seus vértices, mas não pertencem à mesma face? Então, uma vez que eu pegar um vértice qualquer, eu vou ter que eliminar a quantidade de retas aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso quer dizer que eu vou poder ligar essa pessoa a outros vértices que não esse daí. Esse vai estar fora, né? E aí você vai ter a quantidade de figurinhas que vão aparecer ali para nós. Pegaram a ideia, mais ou menos? Porque ele não quer que esteja na face, né? Não pode pertencer à mesma face, então está fora. Tem um outro detalhe aqui ainda. Uma vez que eu pego esse vértice, aqui eu fiz um hexágono, né? É um pentágono, calma aí. Então, um pentágono. Esse vértice pretinho, ele ainda vai estar ligado aqui, ó, em um pentágono do lado de cá e vai estar ligado em outro do outro lado aqui, né? Então, você ainda tem essa estrutura para poder analisar os pentágonos que estão sendo formados. Deixa eu só puxar para cá para ficar mais fácil. Os pentágonos que estão sendo formados, assim já fica razoável mostrar, em cada uma dessas estruturas aí. Então, uma vez que você selecionou um vértice, ele pertence a 3 faces. Então, você vai aí eliminar as coisas que você não quer, o que sobrar é o que você quer. Esse é o princípio básico aí. Mas vamos lá, né? Primeira coisa que eu preciso saber, então, é quantos pontos eu posso escolher, que são os 20 que você disse lá. Mas para chegar nessa pegada, eu vou usar a fórmula de Euler, que eu preciso saber a quantidade de vértices. E a fórmula de Euler fala para a gente que a quantidade de vértice mais fácil são arestas mais 2. Eu já tenho as faces, que deu 12. Falta descobrir as arestas. E aí, a partir disso, a gente fecha o exercício. Então, para achar essas arestas, uma contagem direta, né? Como são pentágonos na brincadeira, pentágonos têm 5 arestas. Então, a quantidade de arestas da minha figura é 5 vezes 12. Lembrando uma coisa que a gente falou há muito tempo atrás, né? Quando você contar arestas, sempre divide o resultado por 2. Porque a aresta ela é uma junção de 2 vértices. Então, ela está sendo contada aqui na face da esquerda e da direita. Sempre contado de modo dobrado. Então, você divide por 2. Então, esse cidadão está me entregando 30 arestas. Daqui para frente, a gente só desenvolve a continha. Então, V mais 12 tem que ser 30 mais 2. Legal. Então, o meu V tem que ser igual a 20. Boa. Antes de chegar naquele pedaço, essa contagem aqui, tudo certo? Né? Lembrando, aí você tinha que lembrar. Lembrando que é pentágono, eu faço a contagem das arestas, uso a fórmula de Euler e corro para braço. A segunda parte do exercício. Aqui é um desenho meio torto, né? Imagina que ele está encaixadinho, né? No dodecaedro tem os pentágonos encaixadinhos. Mas conseguiram pegar aqui, uma vez escolhido o vértice, tem esse problema das 3 faces que ele faz parte?
É porque isso é o que vai resolver o nosso exercício. Que eu vou tirar a quantidade que tem ali dentro para poder fechar a nossa continha. Então, como é que ficaria aí para vocês a quantidade de retas que podem ser formadas dentro do nosso dodecaedro? Deixa eu só ver aqui, mas não pertence a uma face. É isso mesmo. Então, o nosso raciocínio tá certinho, velho. E aí, moçada, qual vai ser o processo agora, velho? Como chegar até lá, velho? A resposta aí é quanto, bicho? É 100, né? 100. Como que a gente vai chegar nesse 100zinho aí, velho? Deixa eu ver se dá direto. Será que direto funciona? Uma vez que eu posso escolher 20 vértices iniciais, ou a gente vai ter que ir por retirada? Eu vou ter que retirar aqui quantos vértices? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é isso? Ah, e com o próprio, né? 10. Então, bateu. Então, o raciocínio vai funcionar. Então, vamos fazer uma contagem aqui. Então, de novo, assim como a gente fez lá na primeira questão, eu tenho que escolher 2 vértices, primeiro vértice e segundo vértice. Então, você pode escolher qualquer um dos 20 iniciais, isso não é problema, né? A gente achou que tem 20 lá dentro, então a primeira escolha, 20. A segunda escolha, eu tenho que tirar aquelas que eu não quero, aqueles que eu não posso ligar. Então, em quem eu não posso ligar? Uma vez escolhido o vértice, para estar na mesma face, pode ser qualquer um desses outros caras aí. Então, as eliminações, contando, né? Fora, fora, e aí vai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o próprio, né? Porque eu não posso ligar ele a ele mesmo. Então, escolhido o primeiro vértice, eu só vou ter 10 na segunda escolha. Tirei uma galera. E aí, mesmo processo que a gente fez antes, né? Como uma reta é uma ligação entre 2 vértices, eu estou contando a coisa 2 vezes. Quando vai e quando volta. Então, nesse caso, o total que a gente está procurando tem que ser 20 vezes 10, tudo isso dividido por 2. Então, isso é a mesma coisa que 100 retinhas. Então, o gabarito aí pra gente é a letra B. Olha, essa é difícil pra caramba, velho. É pra pular, né? Pular, errar, chutar. Fica na montagem da reta, né? Porque como você quer uma reta, você escolheu um vértice. Tá aí tranquilo? Então, se você escolheu esse, o raciocínio funcionou. 20 vezes 10. E depois, se você escolher esse aqui de cima, né? Aí você repetiu. O mesmo cara foi contado 2 vezes. Aí você tira a repetição fazendo a divisão por 2. Então, aqui é aquele mesmo critério, né? Como a ordem não importa, você tem que tirar a repetição, né? Então, retirada da recepção. Dentro da análise combinatória, essa é a regra, tá, galera? Se você precisa retirar repetições porque a ordem não importa, é sempre uma divisão. Sempre uma divisão. Você vai dividir por algo, normalmente é por um fatorial a sua divisão. Então, aqui, geometria espacial mais uma, e aqui novamente com análise combinatória. Legal. Como a gente não tem um desenho, fica mais difícil, né? Ter que imaginar tudo isso. Se soubéssemos, se tivesse um desenho lá na hora da prova de um dodecaedro regular, tudo ficaria bem mais prático. Por exemplo, seria um caminho, né? Na verdade, você tiraria as que não pode, né? Uma vez que você tirou as que não pode, o resto sairia mais naturalmente. Opa, aqui meu desenho ficou errado. A angulação é maior. Então, que seria algo mais ou menos assim. Pronto. Só para ter aquela contagem ali que a gente estava fazendo. E o último exercício dessa prova, uma questão de geometria plana. Estava faltando, né? Então, vejamos aí quem fecha essa de geometria plana. 5, 6. Então ele manda lá pra gente, né? Ó, pegue
os lados de um triângulo de maior área que está contido em um triângulo equilátero, ou um retângulo, desculpa. Quais são as medidas dos lados de um retângulo de maior área que está contido em um triângulo de lado 8, estando a base do retângulo situado num lado desse triângulo? Então a ideia desse exercício é, dado um triângulo equilátero, você desenha aqui um triângulozinho qualquer. Um retângulo, perdão. Pronto, desenhei um retângulo. Característica que eu quero que esse retângulo tenha a maior área possível dentro do nosso triângulo, né? Então vamos botar só essa informação porque ela vai ser útil um pouco mais à frente ali. Retângulo de maior área. Então, feito isso, quais são as medidas do seu retângulozinho aí dentro? Qual é a técnica, moçada, que a gente vai usar, velho? Você estudou semelhança, eu sou maluco. Semelhança. Semelhança mesmo. Mas pode ter uma delas que tem mesma área, não tem não? Porque se tiverem duas alternativas de mesma área, aí o chute falha, né? Para um dos lados só tem 4 e 2. Ah, entendi. Isso deu um chute direcionado, né? 4 ali, vai ficar 2 para cada pedaço do triângulo. Entendi. Porque a base é 8. A base total aqui, né, da sua figurinha. Saquei. É, uma boa ideia de chute, velho. Aí dá para sair com conta simples. Mas a conta em si também não é tão difícil, não. A gente vai ver. Tá ali, ó. Você tem alguém de lado 8 pra gente resolver a conta. Bem, a semelhança que eu vou montar aqui é entre as bases, né? Que eu tenho a base do triângulo, vou pegar a base do pequenininho. Como eu não sei, eu vou chamar essa basezinha aqui de x. Legal. A outra parte da semelhança que eu vou fazer é, já que eu preciso achar aqui o lado do retângulo e ele está em pé, eu vou procurar a altura do triângulo. Porque aí eu vou comparar a altura do triângulo com esse pedacinho aqui que eu não sei, que é esse y. Mas como é no triângulo aqui de cima, eu vou acabar encontrando h menos y. Então eu vou comparar o 8 com o x, o h com h menos y. Proporção direta, né? Então, de novo, como a gente fez antes, a primeira etapa é achar o h. Então vamos ao cálculo da nossa altura. Sem muito segredo, como a altura é de novo de um triângulo equilátero, então isso aqui é bem calculável, né? Vale 4 raiz de 3 centímetros. Achou aí a sua altura. Encontrada a altura, a gente vai para o mundo da semelhança. Então, só escrevendo ela aqui, 8 está para x, assim como o h está para o h menos y. E aí é que é a zica, né? Porque ficaram duas letras na sua conta. Você até sabe o hzinho, que é 4 raiz de 3. Mas não tem como agora você misturar o x e o y. Não interessa a conta que você faça, sempre vai ter duas letras na resposta. Então, como que eu vou sair desse detalhezinho aí, né? Antes de qualquer outra coisa, eu vou só dar uma simplificada aqui, né? Então, o 4 corta com 8 para sobrar um 2, mas não que tenha mudado muito a estrutura da minha continha. Se eu multiplicar cruzado, eu vou encontrar x raiz de 3 igual a 8 raiz de 3 menos 2y e chegou naquele problema que a gente havia falado, desse carinha aí ter duas letrinhas. E aí, galera, é por isso que nesse exercício ele pediu para você um retângulo de maior área. Professor, tem uma observação anotada dessa questão aqui. É? É a altura do triângulo por 2 e a base do... É a altura do triângulo 2 e a base do triângulo 2. Aí pronto. Para maior, né? Pra E se fosse a menor? área máxima. Aí deve ser do retângulo desse lá. Pois é, porque funciona mesmo. O da maior você tem regrinha para isso. Do menor é que o raciocínio aqui vai funcionar geral, né? Vai funcionar para todos os casos. Mas massa, depois a gente cola ela aqui para todo mundo dar uma olhada. Então chegamos aqui, só concluindo, nós chegamos na semelhança nessa conta que não tem o que fazer.
Então agora eu vou lá no início da questão e vou voltar no que ele colocou para nós. Ó. Você quer calcular a área dessa figurinha aí. Então se a área pelo menos é uma área fácil, né? Eu estou falando aqui dentro de um retângulo. Então a área de um retângulo a gente sabe fazer. É base vezes altura, vai ser x vezes y. E aí, bicho, se liga. Você acabou montando, de certa forma, um sisteminha, né? Não deixa de ser, porque aqui tem x vezes y e aqui tem x e y. Então eu vou substituir um cara no outro para ver o que vai rolar. Então, a minha substituição aqui, eu vou só isolar o y, tá bom? Vai ficar 8 raiz de 3 menos x raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Então, se eu pegar esse y e trocar lá na frente, o que eu vou encontrar aqui é que a área da minha figurinha é x, que multiplica por aquela coisa ali, 8 raiz de 3 menos x raiz de 3 dividido por 2. E aí, se eu fizer um chuveirinho, já que eu estou multiplicando por um parênteses, eu vou encontrar uma equação de segundo grau, né? A equação é menos x ao quadrado. Deixa eu só separar aqui os coeficientes. Então, aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2x ao quadrado, mais 8 raiz de 3 sobre 2 vezes x. Essa é a área. E aí é que resolve o nosso problema, né? Porque isso daqui é uma função de segundo grau. E aí, sendo uma função de segundo grau, vocês aprenderam a calcular o máximo dela. Vamos só lembrar aqui rapidinho, que é o seguinte, né? Essa função tem o a negativo. Então, como o a dela é negativo, ela tem uma parábola com concavidade para baixo. E se ela tem concavidade para baixo, então ela tem aqui no seu cume um ponto máximo. E aí esse pontinho, você sabe que ele tem um x do vértice e ele tem um y do vértice. É por aí que a gente vai fazer o negócio funcionar. Para descobrir o x do vértice, tem uma fórmula, que é a que a gente vai usar aqui. O x do vértice, ele acaba sendo dado por menos b sobre 2a. Então, substituindo aqueles numerozinhos ali, ficaria 8 raiz de 3 sobre 2, tudo isso divididos por 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2. E aí o bom é que o bagulho todo cancela aqui, né? Raiz de 3 vaza com raiz de 3, 2 vaza com 2. Então sobrou pra gente 8 dividido por 2. Maravilha. Quer dizer que o x do vértice que eu estou procurando, ele vale 4. Aqui só um detalhe rápido, né? Esse y do vértice aqui, só para não causar confusão, já que a gente tem que achar um y também, ele seria o a do vértice. Porque a função aqui é em área, né? Não é em y, é em a. Só um pequeno detalhezinho. Mas legal, uma vez que vocês encontraram o x, o y agora é uma troca de valor. Então vou lá na equaçãozinha, vou trocar o x e ver o que vai dar. Então o meu y era 8 raiz de 3 menos x raiz de 3 sobre 2. Então vai sobrar para nós 8 menos 4 raiz de 3 sobre 2, que dá 2 raiz de 3. Então esses são os maiores lados que você consegue para que a área da figura seja máxima. Então qual é o gabarito aí, mané? É letra E, né? 4 e 2 raiz de 3. O mínimo é do mesmo jeito. A ideia central é a mesma. O que iria mudar é que você teria que encontrar alguma figura de A positivo, para a parábola ficar invertida. Mas fora isso, o resultado seria equivalente. Se eu não me engano, a de menor área é um quadradinho. Se eu ainda lembro, de cabeça, assim, puxando de cabeça. Mas também viajo. Mas é uma coisa muito parecida com esse camarada aí. Legal? Mais ou menos, né? Então, esse é o problema. Tem que ser o menor lá dentro, né? Por quê, pô? É porque como ele fica dentro do triângulo, ele não vai... É, do jeito que tá aqui, né? Então, esse aqui, por exemplo, eu posso ir reduzindo. Então,
Ah, não, mas quando ele pede um retângulo aí dentro, né, do jeito que ele está colocando, você precisa tocar, né? Se for não tangente, o menor é de área zero, né? Seria mais ou menos isso. Agora, é com ponto tangente, claro, né? Podendo tocar ali. Aí eu não lembro se ele é menor assim ou menor assim, mas eu acho que dá um quadradinho. Se eu não estou enganado, acho que é um quadradinho. Boa, galera. Então fechamos a nossa prova, né, bicho? A prova do ano passado. 3 de espacial, 1 de plana e 2 de analítica. Só para vocês terem um norte aí do que caiu mais. Na espacial foi 1 de esfera, 1 de poliedro e outra de cubo. Geometria de posição, né? No caso da plana, essa daqui com semelhança. E na analítica foi 1 de circunferência e outra de ponto médio. Tá bem equilibrado, um pouquinho de cada. Massa. Pensem um pouco na 7 e já eu continuo a nossa conta, né? Para dar uma relaxada aí para vocês da minha voz. Agora a gente vai trocar a prova, deixa eu só escrevendo aqui. Ah, sim, qual era o bizu que vocês tinham falado aí, mané? É a base por 2 do triângulo e a altura por 2 do triângulo. Então, via de regra. A base do triângulo por 2 ou por 1? Então, um bizu aí para decorar quando você tiver essa figurinha com a condição de máximo. Então, quando eu quiser um retângulo máximo. Então, eu quero comparar o x e o y com o lado, né? Essa é a ideia. Então, o x vai ser o lado sobre 2 e o y vai ser o lado raiz de 3 sobre 2. É isso? Deu 4, né? Sobre 4. Sobre 4. Então, dentro de um retângulo máximo, vale aquele regramento ali. Então, você não sabe. É o que ele quer descobrir, inclusive, né? Na verdade, você só tem um, porque é só uma reta, né? Aí, dada uma reta, você vai matar o ponto de tangência. Seriam 2 se você olhasse em 2 retas. Porque uma vez que você tem a parábola, então você tem a reta que viria de um lado e a reta que viria do outro. Aí seriam 2 mesmo. Mas é como você já definiu a reta, aí um desses 2 aí vão embora. Deixa eu ir desenhando aqui para ver o que vai dar, né? Seis x menos y mais 5. Então, y é 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o x menos 5 sextos.
3,9? Deixa eu ver aqui no gabarito. Gabarito, letra A. Isso aí, 3,9. É, que é paralela. É. E eu não sei outro jeito de fazer que não seja esse aí, não. Eu sempre que fala ponto de tangência com parábola, assim, vai falar, tem que dar um delta igual a... É, como é segundo grau, né? Muito provável que dê delta. Pô, eu mal quebrando a cabeça aqui, velho. Mó. Então vamos lá, né? Eu acho que a ideia já foi passada aí, agora vamos só aplicar. Ó, o desenho é essa coisa esquisita aí. Aí já não resolve. Porque da forma que tá, você tem uma parábola, y igual a x ao quadrado, passando pela origem. Só que a reta que ele deu, 6x mais 5, ela não é tangente, ela corta a figura, né? Ela é secante. Então, nesse aspecto, não tem como você pegar uma reta tangente. É por isso que ele falou que quer uma paralela a essa daqui para poder dar certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma outra retinha aqui, digamos que seja essa azul. E essa azul vai ter essa propriedade que eu quero. O desenho não vai ajudar, mas acho que vocês vão pegar. Tá aqui, ó. Essa azul, ela vai ter um ponto de encontro, por exemplo. Então, a ideia central é mais ou menos por aí. Até o meu desenho está errado, que isso aqui é mais fechado, a reta estaria lá em cima, o ponto de encontro. Mas já dá a ideia. Então, você pegou a vermelha e agora você quer descobrir essa reta azul, essa reta S. Então, característica principal dessa reta S, né? Como essas duas são paralelas, a vermelha e a azul, retas paralelas elas devem ter o mesmo coeficiente angular. Então, legal. Quer dizer que quando eu for montar essa reta azul, ela tem que ter 6x na história. Só que eu já não sei quem é o B dela, né? Tá fora, isso aí perdeu porque eu não entendi aonde ela está localizada ainda. Então, uma delas é 6x mais 5 e a paralela delas tem que ser 6x mais alguém, por essa condição que a gente viu, né? Falar de paralelismo significa dizer que o coeficiente da primeira tem que ser igual ao coeficiente angular da segunda. Massa! Uma vez que você lembrou disso, o resto agora é manual, não tem o que fazer. Porque esse pontinho aqui, que é o ponto de encontro entre eles, ele está na parábola e está na reta. Então, se está nos dois ao mesmo tempo, esse pontinho P, ele é dado por um sistema, em que eu quero encontrar a parábola com a reta. 6x mais B. E aí, bem, aqui já está até isolado, né? Então quer dizer que essas duas juntas vão me entregar uma equação de segundo grau, que é x ao quadrado menos 6x menos b igual a zero. Mas, e aí vem o segredo do sucesso, né? Eu quero encontrar o ponto P, quero, claro, que é a resolução desse sistema. Mas esse ponto P, ele é único. Eu só posso ter um, porque o ponto é de tangência. Então, ele sendo único, eu só posso ter uma resposta para o Bhaskara. Então, quando eu for calcular o delta, eu já sei o valor dele, né? Então, o delta sendo b ao quadrado menos 4ac, para ter resposta única, esse delta tem que ser zero. Então, sobra 36 mais 4b. E daqui para frente é só alegria, né? Acabou que ficou uma conta bem simples.
passa de um lado para o outro aí. Então, 4B vale menos 36. Então, o Bzinho que eu estou procurando é menos 9. Boa. Então, agora que você encontrou, o resto é achar o ponto de encontro entre elas, né? E aí, não tem, nem precisa mais, porque você já achou aqui o valorzinho, né? Nem o B você precisava descobrir, para ser bem exato, né? A gente descobriu aí por controle geral. Mas se eu quero uma única resposta, qual é a resposta de um Bhaskara? Então é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, né? Mas como eu quero a resposta única, mesmo que eu não tivesse calculado isso aqui tudo, o delta tem que ser 0. Então, beleza. Então quer dizer que o x que eu estou procurando é da forma menos b sobre 2a. E aí sim você tem ali o resultado, né? Menos 6 dividido por 2 vezes 1, que dá 3. Então tá aí. O x que eu estou procurando, ele vale 3. Como o y é x ao quadrado, né, então o y tem que ser 9. A partir daqui, o y é igual a 9. Então esse é o procedimento, né? Então não precisava nem conhecer o coeficiente angular. Para resolver a conta era Bhaskara direta. A informação de y igual a x ao quadrado, você consegue virar as alternativas. Ah, também. A única que eu quero Ajuda bastante. x é 3 e 9. Entre a relação dos dois, né, você já poderia matar direto sem fazer conta nenhuma. Você tem toda a razão. Resolução sem conta, né? Independente do que eu quero fazer. Se eu estou com um ponto de encontro, então esse pontinho tem que ser da forma x e x ao quadrado. Porque está na parábola. Então eu olho a resposta, qual dessas tem relação entre x e x ao quadrado? Então uma é 6 e 5, está fora. A outra é 5 e 6, está fora. A única que satisfaz x e x ao quadrado é a letra A, né? Que tem 3 e 9. Então a questão sai em uma linha. Sem conta nenhuma. A SpaceX às vezes dá esse mole todo aí, né? Na prova da AFA, vocês viram que a gente tentou e não conseguiu, né? Porque eles pedem uma conta depois lá que é para evitar você usar o gabarito para poder resolver as suas questões. Mas é uma questão legal. Uma questão não é muito difícil, não. Mesmo que você não se atente a esse detalhe, o resto vai dar certo. A 8 a gente já fez, hein? Algum tempo atrás aí, velho. Um poliedro possui 20 vértices. De cada vértice parte 3 arestas. Então, quantas faces tem esse poliedro aí? Então, agora vamos fazer aquelas mesmas contagens de antes. Pior que é, né? Pior que a figurinha satisfaz. Então, aqui mais uma questão de geometria espacial. Então, vamos aos fatos. Ele me deu uma figura cuja informação é a quantidade de vértices. Então, tem um poliedro. E nesse poliedro nós temos 20 vértices. E outro cara que ele me falou é que cada vértice tem 3 arestas. Então, cada vértice me entrega 3 arestas. Então, com isso aqui você resolveu o seu exercício, né? Quantas arestas você tem no seu exercício, então? Vou fazer uma contagem rápida aqui. Bem, se eu tenho 20 vértices e cada vértice me dá 3, então a quantidade de arestas é 20 vezes 3. Só pegar o resultado e dividir por 2 para aquela pegada que a gente já viu, né? Uma aresta, ela sempre está entre 2 vértices. Então se divide por 2. Logo, a quantidade de arestas vale 30. Então fechou. V mais F é igual a A mais 2. Então esse cara mais 20 é 30 mais 2, então já era. Essa figura tem 12 faces. Essa é pra gente não zerar a prova, né, velho? Aqui foi bem tranquilo, então de espacial tá ali. Essa a gente já fez também, né? É chata, é? Deixa eu ver aqui. Pô, com uma linha eu não sei fazer não, mas sei com um pouco mais de linha. Umas 3 linhas eu consigo, velho. Porque vai dar um cone
2 cones e um cilindro. Professor, porque quando você grava aquele papo do Dan lá, você faz uma... Pô, mas tu decorou aquele treco lá, velho? Decorei, professor. Cara, eu nunca decorei aquele negócio E lá. é da faixa de distância do centro. Que diabo é papo? É essa fórmula aí, de volume de sólidos de revolução. O Dan pra mim é outra coisa. É o robozinho lá, mano? Não, esse carro. Calma aí, o professor não decorou, eu ainda não decorou. Ah, mas o professor não quis decorar. Não, eu não gosto muito de decorar não, essas coisas. Volume e área. É. Como é que é? Falei. Volume é 2π, área da face que tu vai botar e a distância do centro. Só que às vezes tem questão que não dá pra fazer, que é o fim daquela distância do centro. É, se a sua figura não for regular, né? Mas como essas que caem na prova são sempre regulares, sempre vai dar certo. Aí tu joga a forma manjadona e vai. E aí de área é 2π, o perímetro da figura e a distância do centro. Tu sabe por que que é a distância do centro que tem na fórmula, velho? Não sei não, Não? eu só decorei. É o raio, velho. A distância pro centro funciona como raio, porque você tá rodando, né? Por isso que sempre tem a distância pro centro. Mas ó, se você não decorou o papus, como eu, o resto é mais fácil, velho. É só rodar a figura e ver o que vai acontecer. Então ele tem aqui o triângulozinho. Tá lá. E você vai girar esse triângulo. É isso aí mesmo? É, né? M, dado um triângulo MNP, então vamos botar isso aqui. Então, MNP. Você quer girar isso em relação ao NP aqui. Então, legal. Quando a gente fizer esse giro aí, replica a figura para o outro lado, então ela vem para cá, replicou. E aí você faz as suas bolinhas aparecerem. Então tem uma bolinha na parte de cima, tá aqui, do giro que foi feito. Tem uma bolinha na parte de baixo. Aqui. E o resto tem uma bolinha aqui na parte central também, né? Então você vai girar a partezinha do meio. Tá aí, então esse é o sólido que aparece aí quando você faz o giro desse treco esquisito aí. Então, o que ele está querendo? Ele está querendo que você pegue o volume do sólido gerado. Então, o volume do sólido gerado para nós, nessa geração toda, vai dar essa figurinha aqui, né? Esse é o outro, deixa eu só conferir aqui. Dado um triângulo, o volume do sólido gerado pela retação desse triângulo em torno da reta... Ixi, girei errado, calma aí. É pelo vértice, eu girei pelo lado, né? É isso aí. O giro aqui pro outro lado. Anticlepsidra. É isso aí, bicho. Agora pergunta o que eu vou fazer com isso. É isso mesmo, anticlepsidra. Tá aqui, o giro é aqui, né? Só inverter o lado das coisas. Então, tô com o giro pra cá. Aqui o primeiro giro. Aqui embaixo a mesma coisa. Fechou. Uf. E o triângulozinho veio pra cá. Pronto, legal. Então, o que você quer agora é essa parte aqui, propriamente dita, né? Que é o que diz respeito ao giro do seu triângulo. Então, medidas que ele falou. Esse triângulo tem lado x, então esse cara aqui vale x. Pronto. E é o que você precisa para resolver esse exercício. Se eu olhar para cá, que é o raio do cilindro formado, esse pedacinho, o raio corresponde à altura do triângulo, né? Que ele está deitado. Então você vai ter a ideia da altura. Então, consequentemente, pelo que a gente já fez hoje, isso é lado raiz de 3 sobre 2 e já era. Você não precisa de mais nada para resolver a questão. O volume que você está procurando é o volume do cilindro subtraído do volume de dois cones, o cone da parte de cima e o cone da parte de baixo. Volume do cilindro, área da base vezes altura, então πr ao quadrado, multiplicado pela altura delezinho aqui, que é o x. E no caso do cone, é π vezes r ao quadrado sobre 3, vezes a altura dele, que é x sobre 2, né? Você está pegando metadinha aí na parte de cima e na parte de baixo. Então aqui, x sobre 2. Então, trocando aquele raio por x raiz de 3 sobre 2, aí você vai ficar com um monstrinho lá, que é a resposta da sua questão. Deixa
Deixa eu só cancelar o 2 aqui. Então sobrou π x raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Tudo isso divididos por 3. Aí deve bater, né? Quanto é? Deixa eu ver. X ao cubo vezes π 3 quartos. 3 quartos sobre 3. Então 3x ao cubo, 6, 9. Menos 1. 8, é? Acho que é, né? Como a gente fizer a conta. Bateu? Você que fez aí? Vai dar um 8 aí naquela subtração daqueles valores? Não? É mais ou menos por aí, né? Vai ficar aqui, ó. π vezes 3x ao cubo sobre 2, subtraído de π vezes 3, aqui faltou um valorzinho, um x, vezes x ao cubo, divididos por 4 vezes 3, 12. Legal. Ah, não, aqui não tem um 2 não, né? Esse 2... Ah, tem, que é daqui, da troca. Então tá certinho. Então, quanto dá essa parada? Deixa eu ver, tirando MMC dá 6. Então vai dar 18πx ao cubo menos 3πx ao cubo sobre 12. Bateu ou errei alguma conta aí, velho? Tô achando esse 12 esquisito, velho. 15πx ao cubo sobre 12? Não, tem algum valorzinho trocado. Deixa eu ver aqui. Raio, beleza, esse cara, vezes a altura do cone, a altura do cilindro, que é x. Então tá certo esse pedaço. X ao cubo, 3 quartos. 3 quartos. Que tá o quadrado. Então se ele for 4, vai sobrar 9, né? Ah, sim, agora sim. 9. Agora bateu. Então, 6πx ao cubo sobre 12, fazendo a simplificação, πx ao cubo sobre 2. Estava muito grande. E tem que equivaler à esfera, né? A esfera de mesmo raio. O volume da anticlepsidra equivale à esfera de raio X. Então, tem que ser algo bem parecido com o volume da esfera. No caso aqui, x sobre 2, né? Porque você está pegando aquele pequeno raiozinho. Boa. Então tá feito aí, tá, galera? Volume desse cara do sólido de revolução acaba gerando isso daí. Vamos botar a fórmula aqui só para poder colar depois? De onde? É Papus, eu acho que escreve com 2 Ds, agora eu tô na dúvida também. 1D, 2D, sei lá. Vou botar com 1 aqui. Que eu não me lembro. Ah, é. 2π, qual é a forma que tu falou aí, bicho? É 2π, a distância do centro, a área da face. Então, distância do centro. Como é que eu vou calcular a distância do centro? Menos área da face. 2/3 da altura. No caso do triângulo, né? E no pedaço da área, Na maioria das vezes você calcula a cota. perímetro. Perímetro menos centro? É o centro também. Só muda que na volume é da face e na área é o perímetro. Então tem alguma parte invertida aqui. É distância menos área ou área menos distância? Multiplica tudo. Não tem. Ah, pode crer. Multiplica tudo. Então beleza, fechou aí. Pronto. Eu aprendi essa fórmula há muito tempo atrás, lá no cálculo 3. Quem disse que eu guardei? Bate no caso de um quadrado, se eu girar o quadrado. Ah, não, aqui ainda tem umas restrições, né? Tem que saber aonde você vai girar a figura. Não pode, tem isso. Porque, por exemplo, no caso do quadradinho, o eixo de rotação tem que estar sempre sobre um dos lados. Ainda tem essa restrição. Né? Senão tem que calcular metade da diagonal. Porque senão a coisa fica feia. Então, pronto. Então aqui vamos só botar essa restrição, porque senão a gente acha que pode bater em qualquer lugar e dá ruim. Então, eixo de rotação sobre um lado, né? Eu vou fazer tipo todo lugar mesmo.
Vai mudar na onde você vai olhar para calcular a distância do centro. É. Tipo, ali deu para calcular por 2/3 da altura. E tava só com o vértice ali. Essa parte era relativamente simples, né? Que você pegava aqui. Aqui sim. O problema é quando você faz... Por exemplo, o papu já fica difícil se esse triângulo for isósceles, né? Porque o centro não é tão fácil de ser calculado, que era o que você estava falando antes, né? A restrição de distância para o centro, ela é bem complexa para a gente executar em alguns momentos. Eu tento colocar o capuz. Aí quando eu vejo que não dá, eu faço por eliminação. É isso aí. Não, aí é uma boa estratégia você ter na fórmula na cabeça, dá certo, né? Se eu pego aqui a esfera tem que ser o contrário, né? Lá em cima tem área 0, aqui embaixo tem área... Tá. Não, beleza. Show de bola, moçada? Então fizemos aí mais uma. Geometria espacial, deixa eu marcar aqui. Essa é um pouquinho mais difícil por conta desses cálculos sem números, mas acabou dando certo. Vamos à outra. A outra é mais simples, né? Felizmente. Então, ó, lá na questão 10, ele agora pega uma questão de geometria analítica em que você coloca um quadrado dentro do plano cartesiano. E aí suave, né? Porque quadrado é sempre bom pra gente, facilita um pouco as nossas contas. Né? Então você tem o seguinte, pegou os pontinhos lá, deixa eu tentar botar um plano cartesiano um pouco mais fiel aqui para visualizar a situação. Então vou andar 3 para frente e 2 para trás. Então 1, 2, 3 para frente e 2 para baixo, desculpa. Então peguei o ponto 3 e 2 mais ou menos por aqui. E depois eu vou andar 1 para trás e 3 para cima. Vou encontrar aqui o segundo ponto. Aí o que ele está dizendo? Esses dois pontinhos aí são os vértices opostos de um quadrado. Então você precisa desenhar um quadrado aí de alguma maneira para que isso dê certo. Né? Uma vez que você sabe que esses aqui são os vértices opostos de um quadrado, ele quer a outra diagonal, porque aqui é o ponto A e o ponto C, e ele quer que você descubra o outro lado dessa figurinha aí. Beleza? Então dá para imaginar qual é o segredo aí? Você tem um ladinho aqui. Você acha essa reta, aí acha a perpendicular dela. Aí você quer a perpendicular dela. No fundo é isso que ele está pedindo para nós. A reta perpendicular desse ser de luz aí. Véio. Massa. Lembrando que isso aqui tem que de alguma forma formar para você um quadradinho. O primeiro detalhe é que o quadradinho ele não está retinho assim, né? Ele tem que ser alguma coisa mais tortinha. Porque se ele fosse retinho, não seria um quadrado, seria um retângulo. Então ele está inclinadinho quando a gente for fazer a montagem, mas tudo bem, eu não vou precisar de um desenho tão preciso. Eu só vou precisar saber que por ser um quadrado, em algum momento eu vou ter que ter uma outra diagonal aqui, que vai fazer algo mais ou menos assim. Ela tem que ser como a vermelha, só que virada na outra direção, né? E ela vai formar aqui um ângulo de 90 graus, porque no quadradinho, a sua diagonal sempre forma um ângulo de 90 graus. Pronto. O que ele está pedindo para nós é exatamente essa equação aqui. Quem é essa reta S que passa pela diagonal dos outros dois lados do quadrado? Então é aquele procedimento que a gente fez na questão mais cedo, quando estávamos fazendo aquela sobre triângulo. Independente de ser quadrado ou não ser quadrado, como essa daqui é uma reta S, nós precisamos de algumas características. Então, desse desenho, o que eu sei? O ponto de encontro aqui entre elas é um ponto médio, é um ponto central, porque eu estou falando de um quadrado. Né? Esquece o plano cartesiano e pensa só na figura plana aí. Você pegou a diagonal de um lado e agora você está pegando a diagonal do outro. Então você sabe que esse valorzinho ele fica bem no meio. Então esse é o primeiro detalhe. Esse pontinho entre eles, vamos dizer que esse ponto P, ele é o ponto médio de A e C. Outra coisa é que além de ser ponto médio de A e C, a reta S e a primeira diagonal são perpendiculares. Então a partir disso você tem duas informações para poder resolver o exercício.
Então, para poder começar tudo isso, a minha primeira etapa é descobrir a reta que passa por A e C. Sendo o A aqui embaixo e o C lá em cima. Né? Então, quem é a reta que passa pelo A e C? Então, descobrir a equação de reta, basta ordenar os pontinhos que ela passa. Então, eu sei que ela passa aqui no 3 e menos 2. Passa lá em cima no menos 1 e 3. Por ser uma equação de reta, sempre tem que ter o x e o y. E aí eu faço a repetição do primeiro valor. Continua passando no 3 e no menos 2. E aí vamos para o cálculo do determinante. Isso aqui vai dar 9, menos y e menos 2x. Enquanto do outro lado, já fazendo a inversão de sinal, eu vou ter menos 2, menos 3x e menos 3y. Então, por ser equação de reta, o resultado desse determinante tem que ser igual a zero. Então, fazendo o agrupamento aqui, né? Menos 2 com menos 3x, eu vou encontrar menos 5x. Menos 3 com menos y, vou ter menos 4y. E 9 menos 2 vai dar 7. E esse cara tem que ser igual a zero. Sendo equação de reta, eu passo o y para o outro lado. Então, vou ficar com menos 5x mais 7. Então, o meu y tem uma cara bem feia aí, né? É menos 5 quartos somados com 7 quartos. Então, essa é a retinha vermelha que está passando ali entre os pontos A e C. E que me interessa, de fato, é só esse valorzinho aqui, né? Só o menos 5 quartos. Tá massa, porque a partir disso, a gente vai encontrar o coeficiente angular da reta S, que é a perpendicular dela. Lembrando só daquela relação, né? Por ser perpendicular, o coeficiente angular da primeira vezes o coeficiente angular da segunda tem que dar menos 1. Ou, em outras palavras, o coeficiente angular da perpendicular ele é inverso e oposto. Troca de posição e inverte o sinal. Está aí o segundo ponto. O terceiro é a própria reta. Então, a reta S, que é quem eu estou querendo. Só que, para chegar nessa reta S, eu preciso de mais informação, né? Porque só o coeficiente angular não é suficiente. Você precisa de outra informação sobre ela. E aí a gente vai usar o tal do ponto médio ali que precisava. Então, aqui eu vou abrir só uma continha a mais. Deixa eu só pegar aqui. Achar o pontinho P. E aí, beleza. Feito isso, a gente vai achar a reta. Então, o ponto P, sendo o ponto médio, só botando o desenho aqui, ele está entre o A, que é 3 e menos 2, e o B lá na ponta, que é menos 1 e 3, e ele está bem no meio. Esse é o P. Então, o nosso ponto P é menos 1 mais 3 sobre 2, que vale 1. P de x, no caso, né? E a coordenada y dele é 3 menos 2 sobre 2, que vale meio. Legal. Agora que eu encontrei o ponto, deu tudo certo, né? Para poder fechar essa questão, eu vou lembrar de uma outra forma de calcular equações de retas, se vocês quiserem, né? Que é o x menos x0, e Ioiô me chuchou, né? Então, x menos x0 é o coeficiente angular multiplicado por y menos y0. Pelos pontos que ela está passando, ela passa aqui no 1 para valor de x, tem coeficiente angular 4/5 e passa no y na coordenada meio. E aí já era, né? Fazendo essa contaiada toda aí, a gente chega lá na resposta. Deixa eu achar aqui qual é. Questão 10 é essa que a gente está fazendo. Como vai ficar? Ah, aqui está trocado, né? Deixa eu só inverter aqui que as letrinhas ficaram trocadas. Então, aqui é y com y0 e x com x0. Então, é x menos 1 e y menos meio. Bicho, uma hora vai fechar, né? Então, y menos meio é 4/5 de x menos 4/5.
com MMC dando 10, eu vou encontrar isso daqui, menos 8, né? Legal, faltou um y aqui, 10y. Então, a equação de reta, 8x menos 10y menos 3 igual a 0. Tem isso aí ou eu errei alguma conta no meio do caminho aí? Tem? 8x menos 10y menos 3 igual a 0. Bateu, velho. É um gabarito pra gente. Essa equação toda. Essa prova tá mais difícil que a outra, hein? A gente já fez umas contas gigantescas aqui, velho. Então, uma de analítica com bastante trabalho, velho. Sólido de revolução, essa de analítica, tirando aquela outra de poliedro, todas estão trabalhosas, bastante conta envolvida. Não gosto de exercício de muita conta não, fico agoniado. Não é não? Eu acho que avalia pouco, dá muito trabalho. Dá um tempinho aí para vocês, a gente já faz essa 11. E aí, galera, vamos dar uma descansada nesses próximos 15 dias? Continuar papirando? Qual é a boa aí, velho? Descanso também é bem-vindo, velho. Estudando com uma Heinekenzinha ali. Ô, bicho. Eu fazia isso demais. Quando, na época do doutorado, que eu tava travado nas contas, eu ia pro boteco sozinho, velho. Bota fé? Chegava lá, só eu, abri um monte de livro assim na mesa do boteco, aí pedi uma cerveja e depois ia estudar. Esse abrir a mente, assim. Muitas vezes dava certo, outras nem tanto. Mas pelo menos saía de lá mais contente, né, do que entrei, velho. Fiz demais, fiz demais. Opa! Bem, questão 11, essa aí pelo menos não é tão difícil assim num primeiro momento, só que ele começa com uma equação gigantesca, né? Então, 2x ao quadrado mais ay ao quadrado menos bxy menos 4x mais 8y mais c igual a 0. Então, massa, ele pegou essa equação toda aí. E ela tem 3 letras a descobrir, né? A, B e C. Em especial, ele quer que você some os valores de A, B e C. Só que ele falou para nós, ó, você tem essa equação toda aí, mas tem um detalhe. Essa equação, ela representa uma circunferência. E é aqui que você tem a sorte para resolver o exercício, né? Porque sendo uma circunferência, tem alguns detalhes interessantes. O que você já pode fazer de cara aí, sem conta nenhuma? Que o B é igual a 0. Isso tem que morrer, né? Com certeza o B tem que ser 0, porque numa circunferência o x e o y não se misturam. Então, sendo essa circunferência, a primeira informação é imediata. O B tem que ser igual a 0. Massa. A segunda é o que vocês falaram. O A tem que ser 2. Também não precisa fazer conta nenhuma. Isso porque numa circunferência, os coeficientes dos valores quadráticos, eles têm que ter o mesmo valor. Porque se eles tiverem valores diferentes, eu estou numa elipse. Para ser circunferência, tem que ser sempre igual. Então, sem segredo, o B tem que ser 0, porque não tem termo cruzado na circunferência. E o A vale 2, porque os coeficientes são de mesmo valor. Feito isso, achar o C é o mais fácil, né? Porque agora o que sobrou para a gente foi a equação 2x ao quadrado, 2y ao quadrado, menos 4x mais 8y, igual a menos c. Joga lá para o outro lado, que você não precisa dele. Então, fazendo um completamento de quadrados aqui, que era o que a gente precisava, eu vou primeiro só dividir por 2, né, para ficar com números menores para minha conta. E aí sobrou aqui x ao quadrado menos 2x, e aí eu vou completar quadrado. Depois y ao quadrado mais 4y, e a gente completa o quadrado. E do outro lado, menos o c, mais as pessoas que eu vou somar.
Então, no completamento, pega o termo não quadrático e divide por 2. Ele é sua referência. Então, aqui, como eu tenho 2x, o 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu completo com 1 ao quadrado. O mesmo do outro lado, né? Como é 4y na sua divisão, completa com 2 ao quadrado. Faz a mesma coisa do outro lado. 1 e 2. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que senão dá errado. Né? Como a gente dividiu por 2, ali tem um czinho sobre 2. Legal. Então, a equação que a gente está encontrando é no formato x menos 1 ao quadrado, somado com y mais 2 ao quadrado. E do outro lado está dando 3, 4, 5 mais c sobre 2. Pronto. E aí fechou. Porque o que está na questão? Isso aí não é só uma circunferência. É a circunferência de raio 3. Então, como o raio é 3, desse lado teria que estar dando 3 ao quadrado. Né? Que a equação de circunferência é sempre igual a raio ao quadrado. Então, isso daqui tem que dar 9. Então, nesse caso, para a nossa última conta, 5 mais c sobre 2 tem que dar 9. Então, c sobre 2 tem que dar 4. Em especial, o meu czinho tem que dar 8. Então, achou aí os 3 valores que a gente está procurando. Né? Somando o bagulho inteiro, como ele quer o A mais B mais o C. Então, você tem como resposta a letra... Qual letra aí, bicho? Ixi, nem tem, hein? Por que que não deu? É? É raio 3, não é? Não, pô. O raio na fórmula da circunferência é x menos centro, y menos centro, todos ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então tem que dar 9 ali na jogada. Só se eu errei alguma conta. Não, não errei conta aqui não, né? Aqui, eu errei alguma... Ah, aqui é negativa. Então faltou um sinalzinho aqui, que aqui eu copiei positivo. Então aqui é menos. Então menos, menos, menos. Então, menos. Agora sim, né? Então a soma é menos 6, né, desses 3 valores. Então gabarito, menos 6. Isso aí. Letra B, né? Agora foi. Massa. Essa é difícil pra caramba também. A gente fez a conta aqui rápida, mas não é um exercício fácil não, velho. Lembrar os termos cruzados sendo nulos, que os coeficientes têm o mesmo valor, não é algo que você tira do bolso tão facilmente. Deixa eu ver se dá tempo de fazer a última aqui antes de vocês vazarem. Deixa eu ver se é muito difícil. Você tem um triângulo tal de lados 4 que é a mediana relativa. Essa a gente já fez. Vocês lembram essa nóia aí, bicho? Só pra gente fechar aqui. Não vou nem fazer a conta inteira. O exercício fala algo mais ou menos assim. Você tem um triângulo isósceles que foi dividido por uma mediana. Aqui. Então, quem foi dividido foi o lado AB. Então, você pegou o AB e cortou. O AB mede 4, 4 e 6. Então, aqui ignore a minha figurinha, mas ele vai dar algo mais ou menos assim. Se eu desenhei correto, né? Não. AB... Não, meu desenho está errado. Deixa eu só fazer um triângulo isósceles correto aqui para não ter erro. Então, tá assim. Assim fica mais fácil de ver. Então, 4, 4, 6, cortando por uma mediana. 2 e 2. Massa. Aí ele quer que você descubra esse valorzinho de x. Vocês lembram como é que a gente fez isso aí? Foi há muito tempo atrás, né, que a gente fez essa conta. Nem dá, né? Porque... Não, até dá. Mas o teorema da bissetriz interna, ela relaciona esses dois lados aqui, né? Dá pra usar lei dos cossenos. Lei dos cossenos dá, mas você tem que selecionar um dos lados para dar certo. Então, um dos ângulos em especial, né? Qual ângulo você vai pegar? Porque se liga, nesse exercício você não tem nenhum ângulo, né? Para usar a lei dos cossenos, você vai ter que até usar, mas é um ângulo que você não conhece. Tem que ser um valor desconhecido. Mas vai dar certo, a ideia é essa aí mesmo. Então, ó,
esse é o pressuposto do desenho, né? Tem um triângulo isósceles, partir para uma mediana. Então, esse é o fato de ter dado 2 e 2 aqui, para facilitar a nossa vida. Então, nesse aspecto, qual é a ideia? Olha sem o pedaço do meio. Olha essa figurinha. Porque aí, nesse caso, eu consigo achar esse ângulo. Né? Porque pela lei dos cossenos, 6 ao quadrado é 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 2 vezes 4 vezes 4 vezes o cosseno de θ. Então, o que eu vou encontrar nessa expressão é o cosseno. E depois de achar isso, aí eu olho com o x. E faço a mesma conta nesse triângulozinho de preto lá de cima. Porque aí a lei dos cossenos só no de cima vai ser x ao quadrado, 4 mais 2, 2 vezes 4 vezes 2, vezes o cosseno de θ. E como eu achei o cosseno, vai ficar faltando o x. Tá? Esse exercício eu acho que ele deve ter tido muita gente que errou, cara, porque... Tem que fazer duas. 2 vezes cosseno. Uma vez um triângulo fechado e outra vez um triângulo dividido. Né? Para você imaginar ali que 2 leis dos cossenos resolveriam a questão, não é um item tão assim não. Aí se liga, a lei da bissetriz interna, né, que a gente tinha falado, ela funcionaria muito bem se você tivesse essa reta. Porque ele dividiu pelo lado não igual, né? Então eu não sei se isso aqui é bissetriz, esse é o problema. Aqui eu sei, porque a mediana e a bissetriz, o triângulo isósceles, é a mesma coisa. No equilátero. O problema é que ele pegou a outra, né? Ele pegou essa, que pega um lado que não é igual ao outro, aí a bissetriz falharia. E o teorema da bissetriz interna compara aqui, né? O A com o B, o C com o D. Ela não mexe com o cidadão do meio. Ela mexe com as partes que você divide. Então, poderia dar certo? Com certeza, mas teria que ter uma conta depois, para você poder resolver. Legal? Então é isso, galera. Por hoje, 100%. E fechou. Só uma ideia aqui, ó, já que a gente está falando de diferentes ideias, se você não quisesse usar a lei dos cossenos, também não precisaria. Aqui é 4, 4 e 6. Então, você divide, né? Então, uma vez que você dividiu, aqui tem um ângulo igual ao outro. Aí sim, funcionaria. Então, o que eu sei? Que aqui embaixo seria 3, porque é triângulo isósceles você está dividindo, né? Então, esse ângulo tem o cosseno dele, aí faz Pitágoras, seria essa altura, né? Altura sobre 4. E aí, esse ângulo grandão é 2 desses, né? Esse maiorzão aqui que eu quero descobrir. Ó. Então, esse maiorzão seria, por exemplo, o cosseno de 2θ, que a gente aprendeu na aula passada, que é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então, daria também para fazer a questão, mas sem lei dos cossenos, utilizando relação trigonométrica. Né? Acha o H por Pitágoras, substitui ali, e aí o resto você já sabe. Vai tudo mais tranquilo. Pronto, moçada, é isso. Mais uma provinha para nós. Semana que vem não, semana que vem é recesso, né? Quando a gente voltar, aí volta para a prova da AFA. E aí depois a gente vem com outra da SPSEX mais antiga. Valeu, galera. Bom descanso para vocês, velho. Dê tudo certo lá. Eu também. Vou trabalhar igual cachorro, hein? Eu só tenho férias em agosto. Então fazer o quê, né? Rala aí, né? Rala aí, velho.